novidade, tanta coisa que acaba se confundindo e se perdendo. E esse é um momento em que a gente precisa parar muito para pensar. Quem sou eu de verdade? Sabe por quê? Quando você tem essa certeza de quem é você, ninguém pode te confundir. A gente precisa ter muito firme a nossa identidade. E se eu te perguntar assim de sopetão, quem é você? Quem é você? Você, quem é você? Você de máscara branca, sim? Quem é você? A Rose. Ela é a Rose. E quem é você? Eu? Sim? Eu sou Isaac Lírio. Isaac Líbano. Lírio. Lírio. Isaac Lírio e a Rose. Nós sabemos tão pouquinho uns dos outros, né? Eu só sei o nome da irmã, a irmã Rose. Eu sei o quanto ela é alegre, eu sei que ela é expansiva, eu sei que ela gosta de conversar, eu sei que o irmão Isaac toca bateria, sei que ele tem 2 filhos preciosos, mas a gente sabe muito pouquinho uns dos outros. E muitas vezes a gente sabe menos ainda de nós. Sabe por quê? A gente gasta pouco tempo pensando em nós mesmos. Quem sou eu? Eu sei que a irmã Rose é muito mais do que um nome. Eu sei que o irmão Isaac é muito mais do que um talento. E a gente precisa ter isso muito firme dentro de nós, para que a gente não seja confundido. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia, no livro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Eu hoje quero compartilhar um pouco do que o Senhor tem ministrado ao meu coração, através da parábola do joio. E toda essa meditação, queridos, a respeito de quem sou eu, não sei quem aqui esteve no último culto de missões, que o pastor Fausto estava ministrando, e uma das frases que ele falou, ficou assim, ecoando no meu coração. Eu já conhecia a frase, já conhecia a citação, que diz, o que na verdade somos? O que você vê quando me vê? Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Eu já conhecia essa frase há muitos anos, já tinha pensado nela, mas esses últimos dias, isso tem falado muito no meu coração. Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do meu espelho. Então, o que na verdade somos? O que você vê quando me vê? O que eu vejo quando eu me vejo? O que eu vejo quando eu olho nesse espelho que me aponta o culpado para o mundo mau em que eu estou vivendo? E aí, pensando nisso, eu estava lendo outros textos, mas aí eu me prendi aqui na parábola do joio, que é uma parábola muito conhecida, acredito que os irmãos já tenham ouvido em outras ministrações, e a palavra do Senhor diz assim, no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, também apareceu o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Queridos, o Senhor Jesus, ele falava sempre por parábolas. Ele usava essas histórias para aproximar um conhecimento tão sublime, que é o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das pessoas mais simples, que talvez não tivessem o alcance da grandeza de quem é Deus. Então ele usava essas parábolas. E nesse momento, ele estava andando com seus discípulos, estava passando por uma região e uma multidão o seguia. E aí ele foi para o mar da Galileia. Ele estava ali no mar da Galileia e muita gente em si. Então ele subiu no barquinho, se afastou um pouco do mar, para que todos pudessem ouvi-lo melhor.
E ele foi contando histórias. Nesse dia ele contou 4 parábolas. E todas as 4 parábolas tinham uma coisa em comum. Falavam sobre a agricultura. A parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, do fermento e o joio e o trigo. E ele usava esses elementos justamente para que as pessoas pudessem identificar com aquilo que elas já conheciam e trazer essa aplicação para a vida delas. Mas mesmo assim era difícil de compreender, porque a palavra do Senhor ela é muito, muito grande, ela é muito grandiosa. E para ela trazer mesmo diferença para a nossa vida, a gente precisa compreender. Não basta saber, precisa compreender. E ali, diante de toda aquela multidão, Jesus então compartilhou essas 4 parábolas com elementos que eram familiares para eles, e essas metáforas de agricultura, para que ele pudesse aproximar deles, para que eles pudessem então entender melhor o que ele estava querendo dizer. E nessa parábola, ele disse que o Senhor, o homem, ele semeou uma boa semente. Então, aquele homem tinha a intenção de colher uma coisa boa, não é verdade? Nós não plantamos morango querendo colher pimenta, porque a colheita vai ser de acordo com aquilo que nós semeamos. Mas mesmo quando nós plantamos com boa vontade alguma coisa, pode ser que aconteça que algo que nós não plantamos também cresça ali no meio. Por isso a gente tem que ficar muito atento a tudo aquilo que nós estamos semeando no reino do Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo quando a gente tem esse cuidado de plantar a boa semente, nós estamos cercados 25 horas por dia por um inimigo impiedoso. Um inimigo que não descansa e não dorme. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar a nossa colheita. E diz essa palavra ainda que o Senhor ele estava descansando quando o inimigo foi lá e lançou uma semente que não era boa junto com a semente que ele plantou. Não era a intenção do Senhor, daquela colheita, plantar o joio, mas o joio estava ali. Então, muitas vezes, as nossas atitudes, elas buscam realmente o que é de bom, mas acontece alguma coisa fora do nosso controle para atrapalhar. E qual é a nossa atitude diante disso? Qual é a nossa reação? Para a gente ter uma boa reação, a gente precisa também se conhecer. Eu me conheço bem o suficiente para saber que em determinadas situações é melhor eu me calar. Eu sei quais são as minhas reações e eu sei que às vezes quando eu falo mais do que devia e as minhas palavras podem se tornar armas. Então, sabendo disso, me conhecendo neste ponto, eu identifico, não, neste momento é melhor eu me calar, me recolher, orar, buscar de Deus uma resposta e não falar tudo que vem à minha cabeça. Em alguns momentos, a gente até presencia injustiças contra nós mesmos. Acredito que muitos aqui vão se identificar com isso. Você está ali com a sua boa semente, com a sua boa atitude, e mesmo assim alguma coisa muito má acontece para você. A nossa vontade na hora é o quê? Arrancar esse joio. Mas o que o Senhor dessa semeadura diz? Não, espera. Espera. Ele provavelmente conhecia bem de plantação. Ele provavelmente sabia bem o que é o joio e o que é o trigo. Mas o ímpeto dos servos, o que era? Arranca logo. Arranca logo. Ele mas se você fizer isso, você corre o risco de arrancar o trigo, a boa semente junto. E em muitos momentos na nossa vida, nós arriscamos a nossa boa colheita por causa de algumas atitudes precipitadas. Por não identificar o fator tempo na nossa vida. Porque o fator tempo é que é a chave na história que Jesus contou. E aí, durante esse tempo que eu fiquei pensando, o que eu vejo quando eu me vejo? Quem sou eu de verdade? Eu tenho sido realmente trigo? Ou será que eu ainda estou um pouco confusa? Esse mundo está cheio de informações, está cheio de muitas ferramentas do inimigo para confundir a nossa cabeça. E ele tem conseguido, queridos, até mesmo dentro da casa do Senhor, entre os santos. Sabe como? Colocando na sua cabeça, às vezes, algumas insinuações e dúvidas. Será que esse pastor está realmente falando a verdade? Será que eu posso confiar nos irmãos que estão administrando?
Será? Ah não, aquela irmã olhou torto para mim, eu acho que ela está pensando mal de mim. Tudo isso são más sementes plantadas junto com a semente boa. E se a gente não tiver sabedoria de identificar, a gente corre o risco de ser confundido. Porque é muito fácil se perder hoje em dia, queridos. É muito fácil. Se nós não tivermos a nossa identidade muito firme, algo realmente muito seguro no Senhor, uma rocha mesmo, nós vamos ser aquele castelo plantado, aquele castelo construído à beira da praia. Se você não souber com muita certeza e convicção quem é você, é fácil o inimigo te manipular e te fazer ser quem você não é. A exemplo disso são muitas crianças que estão sendo confundidas por influências de televisão, de vídeos de YouTube, que a criança nasce menina, antes de chegar na adolescência já está confusa, não sei, eu acho que eu quero ser menino. Queridos, isso é algo contra a natureza. Isso é algo que está acontecendo com tanta facilidade hoje em dia, que é assombroso. Uma criança não sabe ainda nem quem ela é. Como ela pode definir qual sexo que ela quer ter? Eu não consigo ver essas notícias e achar que é normal. Eu não consigo, porque é muita confusão. É muita confusão, às vezes, adultos já. Um conhecido meu lá de Belo Horizonte, casado, seus filhos adolescentes, muito bem, tranquilo na sua vida. Ele começou a ter dúvidas quanto ao gênero dele. E abandonou a mulher e os filhos para se casar com outro homem. Olha o nível de confusão que o inimigo tem colocado todos os dias ao nosso redor. Se eu perguntar aqui, quem é que não conhece ninguém que tenha trocado o seu gênero sexual? Acredito que não tem. Acho que todo mundo conhece alguém. É uma coisa que está se naturalizando. Se você perguntasse ao meu avô se ele sabia de alguma coisa dessa, ele ia falar, o quê? Não, de jeito nenhum, no meu tempo não tinha isso. Mas hoje em dia as coisas estão se tornando naturais muito fácil. Porque as pessoas não estão tendo mais tanta convicção de quem eles são. Quem sou eu? Muito mais do que um nome, muito mais do que um número de identificação. Não é só aquele rosto que está na frente do espelho, porque ali você está vendo somente a casca. Mas começa a olhar um pouco mais para dentro. Porque quando você olha numa plantação, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o que é o joio. Eu já ouvi muito falar sobre joio, mas eu queria ver, né, as imagens. Aí hoje em dia a gente tem lá o Google, você joga lá plantação de joio. Você consegue ver lá todas as sementes, como que é. Queridos, é impressionante como que no começo é muito parecido. A semente não é igual. Mas na hora que começa a brotar e germinar, você não consegue realmente identificar qual é o joio e qual é o trigo, é muito parecido. É muito semelhante. Quando você olha à primeira vista, sem ter um profundo conhecimento, e sem realmente se dedicar a olhar aquilo bem de perto, é confundido. Até quem tem entendimento é confundido, porque é muito, muito próximo. É muito parecido. Na ciência, né, as crianças aqui devem se lembrar disso um pouco mais fácil, né? A professora sempre fala, tudo na natureza é dividido em reino, filo, família, gênero. E aí quando você vai vendo essas classificações, quando chega em família, tanto o joio e o trigo pertencem à mesma família, a família das gramíneas. São tudo a mesma família, tudo parecido. Mas aí quando você vai se aprofundando, espécie, aí você vai vendo as diferenças. E aí eu dei uma pesquisada um pouquinho sobre as diferenças entre o joio e o trigo, que é o que fala aqui na palavra, para a gente trazer essa diferença para a nossa vida. O que é o joio dentro da igreja? O que é o trigo dentro da igreja? E eu, de verdade, lá dentro, do fundo do meu coração, o que eu tenho sido? Aí, lá nas minhas pesquisas, né, fui olhar o que é o trigo. O trigo é uma gramínea, como eu disse, né, lá na ciência, está lá na família das monocotiledôneas floríferas, tanto o joio quanto o trigo. E o trigo ele é a segunda maior cultura de cereal no mundo. Só perde para o milho. O milho tem mais milho do que trigo, por causa que as culturas consomem muito milho, algumas culturas. Mas o trigo ele é conhecido no mundo inteiro. Se você pegar a Bíblia lá nos primórdios, as pessoas já faziam pão
já conheciam o trigo. O trigo ele é um cereal assim, milenar. E se você olhar na sua alimentação, você consome trigo todos os dias de diversas formas. O trigo ele é base para fazer o pão, bolo, biscoito, macarrão, às vezes até ração dos seus animaizinhos de estimação. Até para fazer a bebida alcoólica fermentada, cerveja, precisa do trigo para fazer. Então o trigo ele é muito usado. E o trigo ele é original de uma região entre o norte da África e o Oriente Médio, às margens do rio Nilo. De lá que começou a ter o trigo, foi lá que o trigo se originou. E além da farinha que a gente usa no dia a dia, ele pode ser dividido também entre proteína e carboidrato. Que tem o tal do glúten, que hoje em dia o pessoal fica até meio com medo do glúten, né? O glúten é uma proteína que está presente no trigo. E é usada para outras coisas além da farinha. É usado para os alimentos que levam carne, peixe, aves. É usado para fazer doce, bala, xarope, glucose, aquelas coisas de fazer confeitos. Até para fazer cola, usa-se glúten. Para fazer cola, adesivo, revestimento de papel, embalagens. O trigo ele é muito útil. Né? E o joio? O que você conhece que é feito de joio? O joio, como eu disse, ele é uma graminha, da mesma família do trigo. Ele é conhecido como falso trigo. Quando ele cresce, ele chega até a altura de mais ou menos 1 metro. As sementes do joio, elas crescem dentro de uma casquinha, né, uma cápsula, elas são encapsuladas. E ele é próprio para o consumo. O joio, inclusive, ele tem uma toxina que se você consumir por acidente, ele pode te causar uma intoxicação grave. Ah, e uma curiosidade, essa toxina que tem presente no joio, ela só se perde com altas temperaturas. Então, se você submeter o joio a altas temperaturas, ele deixa de ser venenoso. E aí eu fico pensando, o Senhor muitas vezes nos leva a altas temperaturas, sabe para quê? Para matar as nossas toxinas. Para que a gente também deixe de ser venenoso. A Bíblia cita várias passagens em que o fogo é usado para tornar alguma coisa pura, para tornar ela melhor, para tirar aquilo que não é bom de junto dela. A gente vê aí quando fala sobre o ourives, né, que vai tratar a prata, vai tratar o fogo. Quando vai transformar o barro mole em vaso para ser usado, ele vai passar pelo fogo. Até o joio, quando passa pelo fogo, ele deixa de ser venenoso. Aí a gente pensa, e na minha vida, quando eu estou passando pelo fogo, o que eu faço? Muitas vezes eu reclamo. Ah, Deus, por que eu estou passando por essa prova? Está fogo, o que é isso? Queridos, o fogo do Senhor é fogo depurador. As provas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes são para matar essas toxinas. Então, só uma curiosidadezinha, que até o joio, quando passa pela prova de fogo, ele se torna menos nocivo. Ele perde o seu veneno. Então, se o fogo do Senhor alcançar a sua vida, queridos, não reclama, não murmura não, porque isso é para tornar você melhor. Talvez tenha alguma toxinazinha aqui que precisa ser depurada, talvez tenha algum elemento aqui que precisa ser valorizado. E o Senhor muitas vezes faz isso com a gente, sabe como? Na prova. Amém? Então, resumindo, né? O trigo é bom, o joio não é. O trigo é cultivo, o joio é erva daninha, nasce por si mesmo. O trigo é fonte de alimento, o joio é tóxico. O trigo tem muitas utilidades. Qual que é a missão do trigo? A missão do trigo é alimentar, nutrir. Além de outras, né, que se usa o glúten para outras aplicações. Qual que é a missão do joio? Confundir, enganar. E nossa missão todos os dias, qual tem sido? Quando eu me olho no espelho de manhã, quando eu me olho à noite, depois que eu já passei por todo o dia, eu me olho no espelho, o que eu vejo? Quem eu vejo? Que missão eu consigo identificar naquele dia? O que eu fiz nesse dia que pode dizer que eu cumpri a minha missão de hoje? Eu nutri a vida espiritual de alguém? Eu servi a alguém? Ou eu só fui uma erva daninha que confundiu ou enganou alguém? É sério, queridos, porque às vezes a gente não mede as consequências das nossas atitudes e pensa que, foi só uma coisinha, foi só uma bobagemzinha.
Essas pequenas pedras é que fazem a gente tropeçar e cair. Ninguém tropeça numa pedra gigante, vai tropeçar nas pedras pequenas. Então as nossas atitudes durante o dia, mesmo que pequenininhas, elas podem ser uma semente não boa plantada no solo de alguém. E a gente precisa ficar muito atento, né? Quem sou eu e o que eu faço com o dia que o Senhor me dá de presente? E aí eu fui olhar também a palavra trigo na Bíblia, porque eu já tinha visto algumas vezes. Aí de curiosidade fui lá pesquisar quantas vezes a palavra trigo aparece na Bíblia. Aí eu vi lá que na Bíblia King James aparece 139 vezes a palavra trigo. Se não fosse uma coisa importante, seria tão citado nas Escrituras. O trigo é um cereal importantíssimo para praticamente todas as culturas. E aí, na João Ferreira Almeida, que é outra tradução, tem 103 vezes. Mas, em compensação, a palavra pão aparece 319 vezes. Ou seja, tanto o trigo, que é o elemento básico, como aquilo que ele faz, é muito citado na palavra do Senhor. Porque tem a sua importância. Mas ele tem a sua importância porque ele é um elemento que é útil. Você tem a sua importância no reino do Senhor enquanto um elemento útil, querido. Porque a palavra do Senhor fala que a figueira que não produz fruto, o que ela vai ser feita? Ela vai ser arrancada e lançada fora. Se nós somos uma semente de trigo, nós temos que cumprir o nosso propósito enquanto semente de trigo e não nos deixar ser confundido pelo joio que está plantado aqui junto. Porque é a palavra que diz, não sou eu, queridos, que o joio está crescendo junto com o trigo. Resta a nós, cada um individualmente, identificar quem sou eu, ou o que tenho sido eu. Se eu tenho sido joio, é hora então de mudar. Porque o joio, até o joio passando pela prova do fogo, ele deixa de ser nocivo. Se em algum caso muito drástico eu identifico que eu tenho sido joio, ainda há uma esperança. Porque ainda há o fogo do Espírito e queima dentro dessa igreja. E pode depurar. Eu creio. Ele pode até não transformar elementos naturais, mas os elementos sobrenaturais e espirituais têm toda a possibilidade de transformação pelo fogo do Espírito. Naturalmente é impossível você transformar uma semente de joio numa semente de trigo. Naturalmente é impossível. Mas o reino espiritual, que é tão real quanto esse reino que a gente está vendo e palpando, nele as coisas são sobrenaturais. E no sobrenatural de Deus é perfeitamente possível uma plantação de joio ser transformada em bênção, em produção, em nutrição, pelo fogo do Espírito Santo. Porque Deus não é um Deus somente natural, Ele é sobrenatural. Nós alcançamos com o nosso entendimento apenas as coisas mais simples, porque Ele é grande demais para o nosso entendimento. Então, para isso, nós usamos os elementos naturais e palpáveis. Mas pensa num Deus que criou essa infinidade de estrelas, deu nome para cada uma delas, querido. É esse o Deus de quem eu estou falando, do sobrenatural. E é Ele que está interessado em saber quem é você e quem sou eu. E como nós podemos ser trigo nas mãos dEle, como nós podemos ser útil nas mãos dEle. Quando a gente se identifica como tal. Quem sou eu? A semente do joio e do trigo são diferentes, como eu disse. Se você pegar as duas sementes e comparar. Quando o semeador lança, ele não se confunde. Eu acredito que o Senhor dessa seara, ele não pegou por engano algumas sementes de joio e lançou junto com o trigo. Nenhum agricultor planta joio deliberadamente, queridos. O joio é um invasor indesejado. Ele não foi plantado, ele chegou ali e ficou. Né? E isso é falado aqui na parábola, no versículo 27. Voltemos aqui, olha, no versículo 27, quando ele diz: então vindo os servos, os donos da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? O joio não foi lançado pelo Senhor, mas ele está ali. Então o que vamos fazer com ele? E já que à primeira vista eles são quase indistinguíveis, o que vai ser feito então para separar o joio do trigo? Aí é que entra o fator tempo. O Senhor disse para os seus servos:
Agora não arranque, vocês podem confundir o trigo e o joio e acabar tirando a utilidade daquilo que poderia ser bom. Espera. Porque é através do tempo que a gente consegue identificar quem é joio e quem é trigo. Não é na hora do afoito, na euforia, não. É através do tempo. Porque enquanto estão em crescimento, eles são muito parecidos. Mas através do tempo você consegue perceber a diferença da cor das folhas do trigo e da cor da folha do joio. No começo eles todos têm aquela haste fininha, comprida, mas aí quando começa a chegar o momento da maturação, quando a planta jovem começa a ficar madura, elas começam a se diferenciar. No começo até o cheiro das plantas é parecido. Isso confunde até pessoas experientes na plantação. Mas à medida que vai chegando a maturidade, aí você vai vendo a diferença. E como a gente consegue identificar isso? Através do tempo. Esperando com paciência o amadurecimento, que é a palavra-chave para diferenciar a semente boa daquela que está ali somente para confundir. À medida que vai amadurecendo, o trigo muda de cor para um tom amarelado. O joio continua verde, apenas com os risquinhos mais claros nas suas folhas. O trigo, ele cresce apontando para o céu sempre e chegando à altura de 1,5 metro mais ou menos. Já o joio, ele cresce desfigurado, aleatório e chega somente a mais ou menos 1 metro. O trigo, ele tem a raiz que cresce para baixo. É fácil de ser arrancada. Quando chega a hora da maturação, é fácil ser arrancada do solo. Já o joio, ele tem uma raiz que se alastra e ele se emaranha nas raízes das outras plantas que estão do lado. As flores do trigo, elas são dispostas em espigas. Acho que todo mundo aqui já viu, né? Uma espigazinha de trigo. As flores do joio, elas são um pouco mais afastadas do caule, são dispostas em cálice. O trigo, as sementes se explodem de dentro para fora em cachos. Já a semente do joio, ela cria bolotas enrugadas e muitas delas secam antes de amadurecer. Quando você vê um campo de trigo, ele parece assim um tapete. Campo do trigo, né? Vocês já viram fotos? Eu acho lindo. O vento balançando, fica a coisa mais linda, aqueles campos de trigo. Já um campo só de joio, eles não se alinham porque eles crescem disformes, não fica uma coisa nem bonita aos olhos para se ver. A semente do trigo, ela é macia, ela é farinhenta, ela é fácil de ser transformada nos elementos da farinha. Já a semente do joio, ela é dura e seca. E o trigo, ele é uma das mais ricas fontes de alimento, enquanto que o joio, ele é impróprio para o consumo, podendo causar intoxicação e envenenamento. O plantio do trigo combate a erosão do solo. Ele preserva o solo. Já o joio, as raízes dele destroem as raízes das outras plantas por causa do seu crescimento desproporcional e isso deteriora o solo onde ele está. A cultura do trigo é uma cultura harmônica. Ela pode ser feita e refeita e não traz problema. Já o joio, ele é um competidor por nutrientes, enfraquece o solo e torna o solo infértil. Tudo isso, queridos, são as características naturais. Mas a gente pode aplicar isso aqui tudo quando a gente pensar no joio espiritual crescendo dentro da igreja. À medida que o tempo vai passando e a maturidade vai chegando, a gente começa a perceber algumas características nas pessoas. Aqueles que estão ali realmente como trigo, como uma boa semente, elas vão mudar com a maturidade, elas vão melhorando as suas qualidades, elas vão se tornando cada vez mais preciosas. Já aqueles que estão ali para confundir, à medida que o tempo vai passando, as suas qualidades não boas vão ficando mais evidentes. Aquela semente que não brota, aquela semente que não frutifica, aquela pessoa que não se alinha, que não concorda, que está sempre discordando, está sempre querendo ir para outras direções de forma aleatória, aquela pessoa dura, seca. O crescimento do trigo vai a 1,5 metro, o joio cresce a 1 metro. As folhas se tornam diferentes, o cheiro se torna diferente. E aí a gente começa a identificar um pouco melhor
E nós, fazendo uma autoavaliação, nós temos também amadurecido? O que nós temos mostrado na nossa maturidade enquanto cristãos? Nós estamos crescendo apontando para o céu? Ou nós estamos apontando para todos os lados de forma aleatória? A nossa vida está apontando para todos os lados de forma aleatória. O joio não muda, mesmo com o passar do tempo. O trigo alcança a maturidade. É uma grande diferença que a gente pode ver entre as pessoas também. Não sei vocês, mas eu conheço pessoas de quase 50 anos que são adolescentes até hoje. Que ainda tem atitude de adolescente, resposta de adolescente, pensamento de adolescente. Não estou dizendo que é ruim ser adolescente. Não. No tempo da adolescência está perfeitamente normal. Mas uma pessoa de quase 50 anos, espera-se que o tempo tenha trazido maturidade. Uma pessoa que está caminhando com o Senhor, ela vai conhecendo as Escrituras, é o natural, é o crescimento espiritual. Ela vai se nutrindo da palavra. Ela vai tendo essas transformações no dia a dia que as pessoas vão perceber, vai ser visível. Se isso não está acontecendo, então alguma coisa está errada. Tem 10 anos que eu caminho com o Senhor. Que legal! Você sabe aquela passagem que está lá em Oséias? Isso está na Bíblia? Queridos, o crescimento como ser humano é uma coisa orgânica. O crescimento como cristão é uma coisa espiritual. Se você não alimenta o seu espírito, ele vai atrofiar como as sementes do joio e vão se tornar aquelas bolotas enrugadas e duras que não servem. É uma coisa que a gente precisa ficar atento para nós mesmos. Eu estou falando a partir de mim. Porque se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do meu espelho. Não é do seu, é do meu espelho. O que eu preciso fazer para que eu seja mais útil para o Senhor? O trigo tem inúmeras utilidades. O que eu preciso fazer para que eu seja essa boa semente? O que eu preciso ser? Porque mais do que fazer, o Senhor está interessado em quem você é. Primeiro você tem que ser. Porque uma semente de trigo é uma semente de trigo. E ela sendo lançada na terra, ela não precisa fazer força nenhuma para poder brotar. Porque ela é trigo. E nós, na nossa identidade de cristãos, quando nós percebemos isso e temos isso realmente muito forte, independente de onde nós estejamos, nós não vamos deixar de ser um filho de Deus. Um filho de Deus. Você sabe o que é isso, querida? Não é orgânico, não. Não é algo natural desse mundo. É impossível isso passar batido para as outras pessoas. Porque você vai ter uma carga espiritual. À medida que eu tenho maturidade para assumir isso e para viver isso, é impossível isso não trazer uma mudança onde eu estou. Mas eu preciso ter essa consciência. Quem sou eu? E ter isso muito firme, para não ser confundido. A palavra fala em 2 Timóteo 3:7. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Eu citei aqui um monte de qualidades terríveis, mas infelizmente é o que a gente está vendo todos os dias no jornal, nos nossos vizinhos, no nosso bairro, ou até mesmo dentro da nossa casa. E aí, o que nós, enquanto cristãos, temos que fazer quanto a isso? A palavra nos instrui: foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É a confusão chegando, queridos, é o joio crescendo e trazendo confusão até mesmo entre os escolhidos do Senhor.
Eles penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar quem está sobrecarregado de pecado, conduzido de várias paixões, como o joio, apontando para todos os lados. Eles aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O trigo está sempre apontando para o alto. O joio está perdido em todas as direções. O trigo muda à medida que vai amadurecendo, sendo possível perceber quando ele está maduro, pronto para ser colhido. Em 1 Coríntios 13, no versículo 11, diz, esse é bem conhecido também. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Maturidade. As suas atitudes falam sobre o tempo da sua maturidade. A gente não pode esperar que uma criança de 9 anos tome atitudes como um adulto de 30, porque ainda não passou pelo tempo, não adquiriu maturidade. Mas também não é natural a gente receber de um adulto de 30 atitudes de uma criança de 9. Sabe aquela criança pirracenta? Eu não vou, não quero, não vou comer isso, não gosto. Essa palavra hoje não me agradou, não gostei daquele pregador. Aquele pregador fala muito alto, não gostei. Não quero, não vou ler a Bíblia hoje não, prefiro jogar joguinho. Maturidade, querido, não é somente o número dos anos que você viveu. Como eu disse, eu conheci pessoas de quase 50 anos com maturidade de adolescente. A maturidade é o reflexo do que é aquilo que está dentro de você, da transformação que aconteceu ali. Quando você olha para um trigo maduro, você percebe que ele está maduro. A cor está diferente, as sementinhas do trigo, quando ele está ainda verde, são bem fininhas. Quando ele está maduro, elas estão quase estourando, elas ficam bem rechonchudinhas. É visível a maturidade. E nós cristãos também temos que pensar nisso. O que as pessoas veem quando veem a gente? É isso que vai formar nelas um conceito. Elas não sabem o que está aqui dentro. Elas sabem o que elas veem. E se a nossa maturidade não puder ser vista, como é que a gente vai demonstrar? Como é que a gente vai chegar naquela pessoa que não conhece Jesus e demonstrar que ele pode confiar naquilo que eu estou levando? Se as suas atitudes não demonstram maturidade, se aquilo que ele pode ver não está mexendo com ele, nós não vamos conseguir levar aquilo que ele não pode ver, que é o Espírito Santo. Primeiro ele vai ver a sua vida. Ele vai olhar você para tentar te identificar como um trigo maduro. Para depois ele dar credibilidade àquilo que está dentro de você. Aquela semente que está ali para poder nutrir. Seguindo mais adiante, o joio é como aquela pessoa que anda na carne. Sabe? Como diz lá em Romanos 8:8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. O joio está na carne. Não pode agradar a Deus. Qual a utilidade do joio? Para que ele serve? E quais são as obras da carne? Então lá em Gálatas 5. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha no espelho, querido. Olha dentro dos seus olhos, que são a janela da alma. Você consegue identificar alguma das obras da carne? Se você consegue identificar, querido, vai para o fogo. Vai ser depurado. Eu falo isso para que eu mesma ouça essas palavras. Se dentro de mim há alguma inveja, algum ciúme, se eu estou sendo glutona, gulosa, se eu estou causando separação entre alguém, tudo isso são obras da carne. Vai para o fogo ser depurado, vai tirar essa toxina lá no fogo do Espírito Santo. Não permite que isso cresça dentro de você, não. Porque isso são obras da carne e as obras da carne são do joio, não são do trigo. O trigo é aquele que crucificou a carne. Em Gálatas 5:24 fala
deles também. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne não é fácil. Por quê? Porque nós temos um corpo que é de carne. Mas Jesus não falou que ia ser fácil. Ele falou: no mundo vocês vão ter provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou em nenhum momento: olha, vem atrás de mim, me segue, que eu vou resolver todos os seus problemas. Não é isso, não é essa a promessa de reino. A vida em abundância que o Senhor nos promete é a vida em que nós temos o Espírito Santo do nosso lado na hora que a gente entrar no fogo. Não significa que a gente não vai ter problema, significa que no problema nós vamos ter o Senhor para nos sustentar e nos garantir a vitória. É crucificar a carne, é viver no Espírito, como Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É assim que as outras pessoas vão identificar a maturidade da nossa vida e vão dar crédito àquilo que está dentro de nós. Caso contrário, o que a gente falar vai ser palavra lançada no vento. Não vai adiantar você chegar para alguém e falar: Jesus te ama. Se ele não vê você, em você, nada que dê credibilidade às suas palavras, por mais que o que você esteja dizendo seja verdade. Nós temos que fugir da aparência do mal por esse motivo. Não importa o que vão pensar de mim. Importa, querido, porque você vai ser visto. E se alguém olha para você e vê uma planta de joio, não adianta você querer mostrar que você é trigo. A gente tem que ficar atento sim, porque importa sim o que as pessoas pensam de nós. É a forma como nós vamos ter credibilidade para levar a eles aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos. E o trigo, ele é aquele que vive unicamente para a glória de Deus, como nos instrui 1 Coríntios 10:34. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Querido, quer você vá para a praia se divertir com a sua família, quer você vá trabalhar num dia de feriado, quer você esteja jogando bola com seus amigos, faça tudo para a glória de Deus. Porque é assim que o mundo vai ver em nós o Espírito Santo. Não existe uma diferença entre quem está na igreja no domingo e quem está na escola na segunda-feira. Não pode haver diferença, porque a semente do trigo é sempre a semente do trigo. Quem é você dentro da igreja tem que ser o mesmo dentro da sua casa, que tem que ser o mesmo dentro do seu trabalho, com o seu vizinho, ou com todas as pessoas com quem você se relaciona. É você ter muita convicção de quem você é. A gente não muda assim. Quem muda assim para confundir é o joio. É ele que parece com trigo num determinado momento, mas depois você vai ver que não é. Temos que ter convicção de quem nós somos e qual a nossa missão nesse mundo, queridos. A Bíblia também fala em João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para dar fruto, querido, o trigo precisa morrer. A semente do trigo, sem cair na terra e morrer, ela é só uma semente de trigo. Mas quando cai na terra, se submete à morte, ela vai brotar, vai ser um pé de trigo que vai dar muitas outras sementes. E é assim que a gente dá fruto. Lá em João 12:24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia. Quem sou eu? Quem está na frente do espelho? Tem que ser aquele que morreu para este mundo. Aleluia. Amém. Tem que ser aquele que tem disposição de passar pelo fogo, que tem disposição de negar a si mesmo, que tem disposição de virar as costas para os prazeres da carne, para poder morrer para esse mundo e assim ser trigo útil nas mãos do Senhor. E morrer, querido, é diferente de perecer. Não sei se já compartilhei isso com vocês, mas isso foi algo que mexeu muito comigo quando eu descobri isso. Morrer é diferente de perecer. Porque perecer, se você pegar a palavra perecível, o que é perecível? Quando a gente fala em perecível, o que vem na sua cabeça? Estraga. Estraga. Comida que estraga. Alimento perecível. Fruta é alimento perecível.
né? Arroz não é perecível, arroz não estraga fácil. Qual que é a diferença entre um e o outro? O tempo. Se você não utiliza aquilo no devido tempo, ele estraga, ele se perde. Se você compra um mamão madurinho e não come aquele mamão, ele não cumpre o propósito dele como existência, como fruta, ele vai ser jogado no lixo, ele vai perecer. Pereceu. Foi descartado sem cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Porque a fruta foi criada para nutrir. Se ela não cumpriu esse propósito, ela vai perecer. Não morreu, ela pereceu. E muita gente está aí perecendo. Está passando pela vida sem cumprir o propósito para o qual foi criado. Mas lá naquele versículo muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Não está dizendo para que todo aquele que nele crê não morra, porque essa carne aqui um dia vai morrer. Está dizendo para que não pereça, não passe pela vida sem cumprir o propósito para o qual foi criado. Porque se você cumpre o propósito para o qual você foi criado, você vai morrer. Morrer simplesmente. E aí você tem vida eterna, porque é morrendo que a gente nasce, é morrendo que o trigo se torna mais útil, é morrendo que o trigo frutifica, é morrendo que o trigo se multiplica. E nós, como cristãos, nós devemos um dia morrer e não perecer. Porque Jesus veio para que nós não pereçamos, para que nós não passemos por essa vida sem cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. A nossa missão, frutificar, dar fruto. E quando você passa pela vida sem cumprir o propósito para o qual Deus te criou, querido, você está desperdiçando algo tão precioso de Deus. Vida, tempo. Mas você ainda tem esse tempo, você ainda está respirando. Você ainda não pereceu. Então ainda há tempo de você cumprir o seu propósito nessa terra e um dia lindamente morrer neste corpo e alcançar a vida eterna com o Senhor. Aleluia. Morrer para a carne e ser múltiplo nas coisas do Senhor, nos elementos do Espírito, na multiplicação das sementes do Evangelho. Morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você. Morrer para o pecado, para que a santidade do Senhor através da sua vida alcance outras pessoas. Morrer. O que Paulo diz a respeito disso? O meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Por isso que ele não diz o meu perecer, mas o meu morrer é lucro. Morrer para o cristão tem que ser uma palavra de glória. Desde que não seja perecer. Desde que você cumpra o propósito para o qual Deus te criou. Aleluia. Porque depois disso vem a vida eterna. Amém. Deus, quando Deus deu Jesus, seu Filho unigênito, para morrer por nós, para ir para a cruz, ele não pereceu, ele morreu. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado a essa terra. A missão de Jesus Cristo, que era o plano perfeito da salvação, foi cumprida na cruz. Por isso ali naquela cruz, ele não pereceu, ele morreu. Ele fechou o ciclo. E aí o que ele fez no terceiro dia? Ele voltou em glória para mostrar para vocês que o morrer é dessa terra, mas a vida eterna é do Senhor, é do Reino. Aleluia. E é para isso que nós temos que viver. Ah, mas então por que a gente vai permitir que o joio cresça junto com o trigo? Sabe por quê? Lá em Mateus 13, no versículo 30, está dizendo: deixe crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajunte o joio. Atem feixes e pode levar para ser queimado. Mas o trigo, recolhei no meu celeiro. É o Senhor da colheita que está dizendo, querido. Aleluia. O trigo vai ser recolhido no celeiro. Glória. É junto com o Senhor. O que vai para o fogo é o joio. E os ceifeiros, os servos, eles vão saber identificar. Eles vão saber separar, porque já passou pelo processo de maturidade, pelo processo do tempo. Já se consegue ver os frutos. E é pelos frutos que vão ser identificados. E aí, passando pela prova do tempo, da paciência, perseverança e a firmeza de caráter,
Os servos observam e esperam pelo Senhor da colheita, o dia da ceifa. Mas enquanto isso, o joio está aqui, resistindo. Ele está aqui embrenhado, se empenhando em confundir, entrelaçando suas raízes nas raízes do lado, sabe para quê? Para poder tirar os nutrientes espirituais e fazer com que você se atrofie e não dê frutos. Mas toda a impureza será arrancada do reino. Devemos ficar atentos nas nossas raízes, irmãos. E para finalizar, uma característica que difere o joio do trigo, que é muito marcante para mim, queridos, é a flexibilidade. Quando o trigo está lá no campo e chega o tempo da maturação, aquelas hastes que estão crescendo, apontando para o céu, ao peso das sementes elas tombam e o trigo se curva. O joio, por sua vez, as hastes dele são inflexíveis e não se dobram. O joio não se dobra, querido, ele não se curva. O trigo se curva. Nós devemos estar assim, prontos para ser esse trigo maduro, para nos curvarmos diante do Senhor, prontos para morrer para este mundo e viver para Cristo, prontos para doar aquilo que nós temos de melhor, prontos para ser pisados no lagar, para sermos triturados, a fim de que a nutrição venha através da nossa morte. É assim que nós temos que viver, queridos, como trigo, mas tendo essa convicção: quem sou eu? Qual foi o propósito que Deus me fez? Com que propósito eu fui criado? E o que eu faço para não passar por essa vida e perecer? O que eu faço para no final da minha jornada eu apenas morrer para ter a vida eterna? Que fica essa meditação para nós no dia de hoje, queridos, a começar em mim. O que na verdade somos? O que você vê quando me vê? Porque o mundo continua mal. E o culpado continua me olhando no meu espelho. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós no dia de hoje, queridos irmãos. Pastor. Amém.